A paz do Senhor, povo de Deus. Eu tive vários sonhos com calçados e o último que eu tive, eu cheguei numa loja muito grande de calçados, porque no meu entendimento, no sonho, eu ia montar uma loja de calçados. E lá tinha muitos funcionários e eu fiquei ali esperando o dono da loja chegar. Aí chegou um homem grisalho, um homem mais velho, que era o dono da loja. E ele pegou um papel e começou a me explicar como que eu colocava preço nos calçados. E, e ele falou assim: o preço à vista é um, o preço a prazo é 2 vezes o valor do preço à vista. Aí eu peguei o papel e um catálogo, saí da loja e fui caminhando e olhando o catálogo e pensando. Então, quando eu vi ali muitos calçados comuns, eu pensei assim, ó, na minha loja vai ter uns calçados muito bonitos. Então, o que a Bíblia fala sobre os calçados? Lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a nos revestirmos com a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra os dias maus. E um dos elementos dessa armadura são calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O pé, os pés fala de ide. Lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, Jesus disse: Ide a todas as nações e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Em grego, nações, em grego, significa etnos, que significa grupo comum. E discípulos significa aluno. Então, a tarefa que Jesus deixou foi: ide a todo grupo comum e fazei discípulos. Se a pessoa trabalha como professor, o grupo comum daquela pessoa é professor. Então, ali vai ter muitos professores, é um grupo comum. Então, você deve ir e nesse grupo comum e fazer discípulos. Se a pessoa trabalha na limpeza, então o grupo comum ali vai ter várias pessoas que trabalham na limpeza. Aquilo ali é um grupo comum, é uma nação, que significa etnos, que significa grupo comum. Vai no seu grupo comum de limpeza e faz discípulos. Se você é pintor, vai no grupo comum de pintor e faz discípulos. Porque lá em Mateus, no capítulo 13, verso 33, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz, pega 3 medidas de fermento e introduz na massa, até que toda a massa esteja levedada. Então, o nosso papel é professor, é ide, seja o professor para fazer aluno. Então, ide a todo grupo comum e fazer discípulos. Então, quando eu vou e faço discípulo, esse discípulo vira o professor, que faz discípulo, que vira o professor, e a massa é o mundo. Por isso que até que toda a massa esteja levedada. E o que é reino dos céus? Jesus fala que nós somos a morada de Deus, e nós formamos o reino. E esse reino, ele tem um rei. E Jesus veio aqui na terra como Deus, como rei, a fazer discípulos, a trazer as boas novas do reino, porque esse reino, ele tem as boas novas, que é a palavra de Deus, que é a vontade do rei. É a constituição do reino, porque nós somos embaixadores. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos o representante da nossa nação, a nossa nação que é os céus, porque nós viemos de lá. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para pregar o evangelho do reino a toda criatura, até que toda a massa esteja levedada. Então, na nossa cidadania original é os céus. Nós estamos aqui para representar o céu. Nós somos embaixadores. Um embaixador é aquele que representa o país de origem no outro país. Nós estamos aqui representando o nosso país de origem, porque lá em Efésios 1,
E verso 4 fala que nós viemos, nós estávamos nele. Antes da criação do mundo, nós estávamos em Deus. Eu vou deixar esta mensagem mais completa lá no Boas Novas Acla, eu vou deixar o link para você entender melhor sobre o reino de Deus. Então, que façamos o ID do Senhor no nosso grupo comum. Essa é a mensagem de hoje para os nossos corações e fiquem na paz.